Mamãe, Mamá eu moría morri antes antes, en no el incêndio. incendio. Eu No não podía conseguia respirar. respirar. Um menino de 3 anos senta-se na mesa do café da manhã. Sua mãe serve suco de laranja. Uma manhã normal de terça-feira. O menino olha para cima e diz: Eu me lembro de morrer. A mãe congela. Eu era um soldado. O prédio desabou em cima de mim. Tentei rastejar para fora, mas a fumaça não conseguia respirar. Tudo ficou preto. O menino tem 3 anos. Ele nunca viu um filme de guerra. Os pais não falam sobre guerra. Nunca mencionaram soldados, batalhas ou morte. Mas ele descreve sua morte em detalhes. Perfeitos. O uniforme que usava, os homens com quem lutou, a cidade onde morreu. Nomes, datas, lugares. Coisas que uma criança de 3 anos não poderia saber. Então a mãe faz o que qualquer pai faria. Ela investiga. E o que ela descobre muda tudo. Porque quando ela verifica os registros militares da Segunda Guerra Mundial, ela o encontra. O soldado que seu filho descreveu. O homem que seu filho afirma ter sido. Morto. 70 anos antes de seu filho nascer. Isso não é um caso. São milhares. Crianças no mundo todo lembrando de vidas que nunca viveram. Mortes que aconteceram décadas antes de nascerem. E a evidência é inegável. Ao final deste vídeo, você verá provas de que a morte pode não ser o fim. E você vai se perguntar: você já viveu antes? Vamos descobrir. O caso James Leininger. Abril de 2000, Louisiana, Estados Unidos. James tem 2 anos, uma criança normal e feliz. Então os pesadelos começam. Noite após noite ele acorda gritando, se debatendo na cama, encharcado de suor. Os pais correm para o quarto. James está chorando, olhos abertos de terror, gritando as mesmas palavras repetidamente. Avião pegando fogo, não consigo sair, bateu, bateu. A mãe, Andrea, o segura, tenta acalmá-lo, mas os pesadelos não param. Toda noite, o mesmo pesadelo, as mesmas palavras. Avião pegando fogo. Uma tarde, James está brincando com aviões de brinquedo. A mãe o observa. Ele bate um avião no chão, repetidamente. Andrea pergunta: Amor, por que seu avião continua batendo? James olha para ela, completamente sério, e diz: Os japoneses me derrubaram. O sangue de Andrea congela. James tem 3 anos. Como ele sabe sobre os japoneses, sobre aviões sendo derrubados? Ela insiste. Onde isso aconteceu? James não hesita. Iwo Jima. Iwo Jima, uma ilha minúscula no Pacífico, local de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Uma batalha que aconteceu em 1945, 55 anos antes de James nascer. Andrea está tremendo agora. Quem você era? James olha para o avião de brinquedo. Meu nome era James. James Huston. Eu pilotava um Corsair. Meu avião foi atingido no motor. Pegou fogo. Não consegui sair. Ele faz uma pausa. Caí na água. Andrea e o marido, Bruce, estão apavorados. Eles não acreditam em reencarnação. São cristãos. Isso não se encaixa na visão de mundo deles. Mas não podem ignorar o que o filho está dizendo. Então eles investigam. Contatam historiadores militares. Vasculham arquivos. Registros da Segunda Guerra Mundial. Batalha de Iwo Jima, 3 de março de 1945. E eles encontram. Um avião foi derrubado naquele dia. Nome do piloto: Tenente James McCready Huston Jr. Idade: 21. Aeronave: Caça F-4U Corsair. Causa da morte: motor atingido por fogo antiaéreo. Avião pegou fogo. Caiu no oceano. Cada detalhe que James Leininger descreveu batia. O nome, o avião, o local, a causa da morte. Mas fica mais estranho. James começa a desenhar, obsessivamente,
Aviões. Sempre aviões. Mas não aviões de desenho animado. Desenhos detalhados, técnicos. Aviões com marcações específicas, insígnias, números de esquadrão. Os pais mostram os desenhos para um historiador militar. O historiador fica pálido. Esses são Corsairs, do esquadrão VF-301. O esquadrão com o qual James Huston voava. James Leininger tem 4 anos. Ele nunca estudou aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Nunca viu essas marcações. Mas ele as desenha perfeitamente. Então ele começa a nomear pessoas. Jack Larsen, ele voava comigo. Billy Piller, era meu amigo. Walter Devlin, ele morreu também. Os pais investigam os nomes. Jack Larsen, real, voou no esquadrão VF-301. Sobreviveu à guerra. Morreu em 1999. Billy Piller, real, voou com James Huston. Sobreviveu. Walter Devlin, real, derrubado 2 semanas depois de Huston, morto em ação. James Leininger, aos 4 anos, está nomeando homens que morreram 70 anos atrás. Homens dos quais nunca ouviu falar. Homens que voaram com James Huston. 2010. James Leininger agora tem 12 anos. Os pais organizam um encontro. Annie Huston Barron, 84 anos, a irmã de James Huston Jr. Ela perdeu o irmão em 1945. Tinha 14 anos quando ele morreu. Nunca conseguiu se despedir. James Leininger entra na sala. Ele vê Annie e desmorona. Lágrimas escorrendo pelo rosto, ele olha para ela e diz: "Desculpa por não ter voltado para casa." Annie está soluçando, porque o garoto na frente dela acabou de dizer as palavras exatas que o irmão escreveu na última carta antes de morrer. "Vou voltar para casa logo, prometo." Mas não voltou. James Huston morreu 2 semanas depois. E de alguma forma, esse garoto de 12 anos na Louisiana sabe disso. Annie o abraça. E entre lágrimas, ela sussurra: "Você está aqui agora. Você voltou para casa." As memórias de James Leininger começaram a desaparecer por volta dos 7 anos. Aos 12, a maioria tinha ido embora. Mas a evidência permanece. Os nomes verificados, os detalhes precisos, os desenhos. E uma pergunta que ninguém consegue responder: como ele sabia? O caso brasileiro do padre. Anos 1970. Minas Gerais, Brasil. Um menino de apenas 3 anos começa a dizer coisas impossíveis. "Eu fui padre. Eu morri num acidente." A família pensa que é imaginação. Criança inventa histórias. Mas o menino não para. Ele descreve a igreja onde trabalhava, o nome da cidade, as roupas que usava, os fiéis que conhecia. Descreve o acidente, um carro, a estrada, o impacto. Tudo numa cidade a 100 quilômetros de distância. Uma cidade que ele nunca visitou. A família, desesperada para provar que ele está errado, decide investigar. Eles viajam para a cidade que o menino descreveu. Perguntam. Procuram. Verificam registros de acidentes. E encontram um padre morto num acidente de carro, 10 anos antes do menino nascer. Cada detalhe batia: o nome da igreja, a descrição da cidade, as circunstâncias da morte. Esse caso se tornou o primeiro no Brasil a ser investigado cientificamente por pesquisadores. Documentado por Hernani Guimarães Andrade, o caso virou referência mundial. E a pergunta permanece: como uma criança de 3 anos sabe disso? O caso Ryan. 2009. Oklahoma, Estados Unidos. Ryan tem 4 anos. Uma noite, ele acorda gritando: "Eu preciso ir para casa, eu tenho que voltar." A mãe, Cindy, corre para o quarto. "Você está em casa, amor." Ryan balança a cabeça, lágrimas escorrendo. "Não, não aqui. Hollywood, é lá que eu pertenço." Cindy está confusa. Eles moram em Oklahoma. Nunca foram para Hollywood.
não assistem filmes antigos. Mas Ryan não para. Noite após noite, a mesma coisa. Eu costumava morar lá. Eu tinha uma casa grande, conhecia pessoas famosas. Cindy acha que ele está só imaginando. Crianças têm imaginação fértil. Mas então Ryan começa a dar detalhes. Eu dançava no palco, eu estava em filmes, trabalhei com Rita Hayworth. Cindy congela. Rita Hayworth, uma atriz de Hollywood dos anos 1940. Ryan tem 4 anos. Como ele conhece esse nome? Desesperada por respostas, Cindy leva Ryan à biblioteca. Ela pega livros antigos de Hollywood da prateleira, fotos em preto e branco dos anos 1930 e 40. Talvez, se ele vir fotos, ele se acalme. Ryan folheia um livro. De repente, ele para. Uma foto de um set de filmagem dos anos 1930. Dezenas de pessoas, figurantes, atores de fundo. Nenhum nome listado. Ryan aponta para um homem de pé no fundo. Um homem mal visível, sem crédito, sem nome. Esse sou eu. Cindy olha para a foto. É quem eu era. Ela não sabe o que fazer. Então contata o Dr. Jim Tucker, Universidade da Virgínia, um pesquisador que passou 20 anos estudando casos como esse. Dr. Tucker investiga. Ele rastreia o filme, identifica cada pessoa na foto. O homem que Ryan apontou, Marty Martin, um ator e agente de Hollywood, papéis secundários, principalmente trabalho nos bastidores. Morreu em 1964, aos 61 anos. Sem página na Wikipedia, sem fama, nenhuma razão para uma criança de 4 anos em Oklahoma saber nome dele. Mas Ryan não sabia só o nome dele. Ele sabia a vida dele. Dr. Tucker senta com Ryan, faz perguntas. Me conte sobre sua vida em Hollywood. Ryan não hesita. Eu tinha uma casa grande, com piscina, em Beverly Hills. Dr. Tucker verifica registros. Marty Martin tinha uma casa em Beverly Hills, com piscina. Eu fui casado 5 vezes. Registros confirmam. Marty Martin se casou 5 vezes. Eu tinha 2 irmãs. Os nomes começavam com S. Marty Martin tinha 2 irmãs, Sunny e Sydney. Eu viajei para Paris num navio, um navio grande. Registros de passageiros mostram que Marty Martin viajou para a Europa de transatlântico em 1951. Eu trabalhei numa rua chamada Sunset. Marty Martin trabalhava como agente na Sunset Boulevard. Ryan dá 55 detalhes específicos sobre a vida de Marty Martin. Dr. Tucker verifica todos os 55. 100% de precisão. De um menino de 4 anos em Oklahoma que nunca tinha ouvido falar de Marty Martin, que não poderia ter aprendido esses detalhes de livros, filmes ou internet. Mas ele sabia. Ryan agora tem 21 anos. Ele não se lembra mais de ser Marty Martin. As memórias desapareceram por volta dos 7 anos, como um acordar de um sonho longo e vívido e esquecer a maior parte dele ao meio-dia. Ele diz que parece distante agora, como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Mas por 5 anos, dos 2 aos 7, ele se lembrava de tudo. E a evidência é inegável. Dr. Tucker documentou tudo. Os nomes, os lugares, os fatos verificados. 55 detalhes, 55 confirmações. 0 erros. Como? Y funcionó perfectamente. Para tu abuelo, siglo XX, familia genuinamente creía cristianos viejos. Memoria borrada completamente. Me quedé mirando árbol. 14 generaciones. 500 años. Juan Guzmán Toledo, 1510, a Carlos Mendoza Valladolid, 2024. Con versos que se escondieron tan bien que olvidaron que se escondían. Junio 2024. No podía dejar tema. Si mi certificado fraude, ¿cuántos otros? Propuse universidad. Estatutos, limpieza, sangre y genética. 50 familias castellanas con certificados antiguos. Hipótesis. Si certificados medían biología, familias certificadas deberían tener menos ancestría judía que población general. Universidad aprobó.
80.000 euros, 2 años. Anuncios en periódicos. Valladolid, Salamanca, Ávila. ¿Su familia tiene certificado limpieza sangre? Test ADN gratis. 200 familias respondieron, 97 certificados genuinos. 68 aceptaron participar, 29 rechazaron. No queremos saber, preferimos no cuestionar documento. 52 familias completaron tests. Resultados llegaron octubre. Antonio García, Ávila, 67 años, abogado. Certificado 1625. Sangre purísima sin mínima mancha. Test ADN, 34,7%. Un tercio. Lo llamé. Silencio largo, respiración acelerada. ¿Estás de broma? No. Mi abuelo dijo éramos más puros de Ávila, por eso teníamos escudo armas. Lo siento, Antonio. Colgó. Semanas después, email largo. Mi familia se fracturó. 4 hermanos, 2 fascinados, una confundida. Hermano mayor furioso. Dice que traicioné familia. Navidad pasada se negó sentarse conmigo. Madre 88 años devastada. Repite, pero siempre fuimos cristianos. No puede procesarlo. Familia Herrera, Salamanca. Test, 8,9%. Bajo. Pero investigación, bisabuelo fue investigado Inquisición 1640 por judaizar. Absuelto pagando 500 ducados. Expediente 1640 perdido cuando prepararon certificado 1688. Convenientemente. 0 erros. A conclusão da comissão. Esse caso desafia toda a explicação convencional. Shanti Devi viveu até 1987. Ela nunca se casou. Ela disse que já tinha um marido. E passou o resto da vida se perguntando: por que eu me lembro? A pesquisa científica. Por 40 anos, o Dr. Ian Stevenson viajou o mundo documentando casos de crianças alegando memórias de vidas passadas. Ele investigou mais de 3.000 casos, verificou fatos, entrevistou famílias, analisou evidências e encontrou padrões. A maioria das crianças começa a se lembrar entre 2 e 5 anos. As memórias desaparecem por volta dos 7 ou 8 anos. 70% dos casos envolvem mortes violentas, guerra, assassinato, acidentes, incêndios, afogamento. Crianças não se lembram de mortes pacíficas, elas se lembram de trauma. E aqui está a parte mais estranha. Muitas crianças têm marcas de nascença. Marcas de nascença que correspondem a feridas fatais de suas alegadas vidas passadas. Uma criança que diz ter levado um tiro no peito numa vida passada tem uma marca de nascença no peito, exatamente onde a bala entrou. Uma criança que diz ter morrido de um ferimento na cabeça tem uma marca de nascença na cabeça. Mais de 200 casos documentados de marcas de nascença correspondendo a ferimentos mortais. Dr. Stevenson as fotografou, verificou, publicou em revistas médicas. Como você explica isso? A pesquisa no Brasil. No Brasil, a Universidade Federal de Juiz de Fora criou o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, NUPES. O psicólogo Lucan Moraes e a pesquisadora Sandra Ávila Pires conduzem estudos sobre memórias de vidas passadas. Eles realizaram a primeira pesquisa nacional com adultos que alegam ter essas memórias. 402 participantes de diversas regiões do Brasil. A maioria relatou memórias ligadas a mortes traumáticas, guerras, assassinatos, suicídios, e encontraram algo perturbador. Crianças com memórias de vidas passadas frequentemente têm fobias conectadas à morte alegada. Uma criança que diz ter se afogado numa vida passada tem pavor de água, não chega perto de piscinas, grita na hora do banho.
Uma criança que diz ter morrido num incêndio tem pavor de fogo, velas, lareiras. Uma criança que diz ter levado um tiro tem ataques de pânico com barulhos altos. Essas fobias aparecem aos 2 ou 3 anos, antes de qualquer evento traumático na vida atual. Como se o trauma tivesse sido carregado. O Dr. Moraes documentou um caso. Um menino de 3 anos no Brasil, com pavor de barulhos altos. Não conseguia explicar por quê. Então ele começou a falar sobre ser soldado, morto numa guerra. O menino falava frases em inglês fluentemente. Ele nunca tinha sido ensinado em inglês. Pesquisadores encontraram registros. Os detalhes batiam. O menino descreveu o acidente, exatamente como aconteceu. Ele se lembrava de morrer. E o medo ficou com ele. O que a pesquisa mostra? Então, aqui está o que a pesquisa mostra. Em casos onde uma pessoa anterior é identificada, 90% dos fatos são verificados como precisos. Crianças nomeiam pessoas específicas, lugares, datas, eventos. Elas reconhecem membros da família de vidas passadas. Elas falam línguas às quais nunca foram expostas. Uma criança na Índia falava japonês fluente. Ela nunca tinha ouvido japonês antes. Ela alegava ser um soldado japonês que morreu em Burma. Pesquisadores encontraram os registros do soldado. Os detalhes batiam. Isso não é isolado, é global. Casos nos Estados Unidos, Índia, Tailândia, Brasil, Turquia, Líbano, Sri Lanka. Milhares de crianças, todas dizendo a mesma coisa. Eu já vivi antes, e eu me lembro. O caso da Tailândia. 2012, norte da Tailândia. Um menino de 3 anos acorda gritando. A avó corre para o quarto. O que foi? O menino, chorando, diz: Eu fui morto. Um homem me bateu com um machado, aqui. Ele aponta para uma marca na cabeça. Uma marca de nascença. Uma linha, profunda, como uma cicatriz. A avó descarta. Ele está só tendo pesadelos. Mas o menino não deixa para lá. Eu sei quem me matou. Eu sei onde estou enterrado. Aos 4 anos, ele diz para a família: Eu vou mostrar. O menino leva a família para uma vila a 50 quilômetros de distância. Ele nunca esteve lá. Ele caminha até uma casa. Essa era minha casa. Um homem idoso atende a porta. O menino olha para ele, sem medo, só reconhecimento. Você me matou. O rosto do homem perde a cor. O menino continua. Você me devia dinheiro. Brigamos. Você me bateu com um machado, na cabeça. Você me enterrou atrás da casa. O homem começa a tremer. O menino aponta para o quintal. Estou enterrado ali, debaixo da árvore. O homem desmorona e confessa. 20 anos antes, ele matou um homem por causa de uma dívida. Uma discussão que ficou violenta. Uma pancada de machado. Ele enterrou o corpo no quintal. Não contou para ninguém. A polícia chega. Eles escavam. Encontram um esqueleto. Crânio fraturado. Ferimento de machado. Exatamente onde o menino disse. O menino, agora com 5 anos, olha para a cova e diz: Agora posso parar de sonhar. As teorias. Então, o que é isso? Teoria 1. A reencarnação é real. A alma não morre. Ela se transfere para um novo corpo. A maioria de nós não se lembra. Mas algumas crianças, seus cérebros ainda não totalmente formados, retêm fragmentos. Por volta dos 7 anos, o novo cérebro sobreescreve as memórias antigas. Os arquivos são deletados. Mas por uma breve janela, elas se lembram. Teoria 2. Memória genética. E se o trauma deixa uma marca? Não no cérebro, no DNA. E quando uma criança nasce,
ela acessa essa marca. Não a própria memória, a memória de outra pessoa. Teoria 3. A consciência não é local. A física quântica sugere que a consciência pode existir fora do corpo. Se verdade, então você não é apenas uma pessoa. Você é um campo de consciência conectado a cada vida que já foi vivida. Essas crianças não estão se lembrando de suas vidas passadas. Elas estão acessando o banco de dados, um banco de memória cósmica, onde cada vida, cada morte, cada momento é armazenado para sempre. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: a morte pode não ser o fim. Essas crianças se lembram de morrer e depois acordar de novo, num novo corpo, numa nova vida. Elas se lembram de nomes, rostos, lugares, sentimentos. E então, elas esquecem. Por volta dos 7 anos, as memórias desaparecem, como um sonho escorregando quando você acorda. Mas a evidência permanece. Os fatos verificados, os detalhes precisos, o conhecimento impossível. E a pergunta permanece. Você já viveu antes? Talvez sim, e você só esqueceu. Se você conhece uma criança que disse algo impossível, algo que ela não poderia saber, um nome, um lugar, uma memória que não pertence a ela, preste atenção, porque ela pode não estar imaginando, ela pode estar se lembrando. No próximo vídeo, vamos mergulhar em algo ainda mais sombrio. Pessoa sombra, as entidades que aparecem no canto da sua visão, observando, esperando e às vezes se aproximando. Link na descrição. Inscreva-se para não perder. E lembre-se, você pode ter morrido antes, você só não se lembra ainda.